O Brasil tem muito interesse no que será feito pelo próximo presidente paraguaio, eleito no domingo passado, Santiago Peña. Ele tomará posse em agosto, né? Esse é o mês de posse do presidente paraguaio, tradicionalmente, o mês de agosto. E Santiago Peña é um tecnocrata novo, relativamente novo ali para o cargo, 44 anos, e com formação na Universidade de Colômbia, em Nova York. Ele foi ministro da Economia do Horácio Cartes, e esse é o nome-chave na história. Horácio Cartes, que presidiu o Paraguai de 2013 a 2018. O mandato lá é de 5 anos, não há reeleição. E aí o Santiago Peña disputou, inclusive, as primárias, prévias, né? Prévias internas, tipo essa que o PSDB tentou fazer no ano passado. E perdeu para o atual presidente. A prévia interna ali do Partido Colorado perdeu para o Mário Abdo, que é o atual presidente, vai até agosto. Então, Partido Colorado. O Partido Colorado, ele chegou ao poder no final do século XIX. Às vezes perdia a eleição para o Partido Liberal. Houve período de exceção longo na primeira metade do século XX. Mas muita gente fala, não, os colorados estão no poder desde o Stroessner, com exceção do período do Fernando Lugo. Na verdade, o golpe que levou Alfredo Stroessner ao poder, ele foi contra um presidente que também era do Partido Colorado e que começou a adotar medidas de nacionalização, de investimento em programas sociais, isso no início da década dos 50 do século XX. E é interessante como a história tem essas repetições, né? Assim como o Império Britânico instigou Brasil e Argentina a partirem para cima do Solano Lopes, e também o Uruguai, que foi de carona, os Estados Unidos instigaram os militares paraguaios a derrubarem aquele governo que era nacionalista e que tinha preocupações sociais. Então, mas era do Partido Colorado. E aí vem o interino do Partido Colorado e vem o Stroessner, que fica 34 anos, quase 35 anos, né? No poder. Ele sai no começo de 89, se ele fica mais alguns meses, ele entraria 35 anos de ditadura Stroessner. Mas o Partido Colorado prevalece. E houve um período em que esteve o Fernando Lugo, o ex-bispo católico, que assumiu a presidência e foi removido, foi destituído por decisão do parlamento paraguaio. Aliás, uma decisão que levou Brasil e Argentina, na época com Dilma e Cristina Kirchner, a suspenderem o Paraguai do Mercosul. Havia também ali o interesse de, com essa suspensão, não haver necessidade de uma ratificação pelo parlamento paraguaio da entrada da Venezuela como observador, país observador, no Mercosul. E aí a Venezuela entrou como país observador, que o parlamento paraguaio não queria. Mas os colorados voltaram, houve esses 5 anos do Horácio Cartes, e agora, em agosto, estarão completados 5 anos do mandato de Mário Abdo. Então, além da eleição presidencial, é preciso observar o que aconteceu na eleição para o parlamento. O Partido Colorado fez maioria na Câmara e no Senado, lá é bicameral, como aqui, né? Tem Câmara e tem Senado. O Partido Colorado fez maioria nos dois. Uma maioria que lhe dá controle do que passa e o que não passa no parlamento. E dos 17 governadores eleitos, 15 são do Partido Colorado. Então houve um avanço nesse domínio já histórico do Partido Colorado. Mas esta eleição desta semana, realizada domingo, deu ao Partido Colorado um controle que ele não tinha há muito tempo
talvez desde a ditadura do general Stroessner. Mas o interessante nessa história é que esse poder todo fortalece exatamente Horácio Cartes, que é o atual presidente do Partido Colorado. O Mário Abdo é o presidente da República, o Santiago Penha é o presidente eleito, mas o chefão do partido hoje é o Horácio Cartes. E o Horácio Cartes, ele está enfrentando uma denúncia nos Estados Unidos, feita pelo Departamento de Justiça, que acusa o ex-presidente paraguaio, hoje presidente do Partido Colorado, de contrabando, apoio financeiro a grupos terroristas e participação em organização criminosa. São acusações muito pesadas contra o Cartes. E ele pretende usar esse inequívoco poder ampliado que conseguiu o Partido Colorado na eleição deste ano para negociar com o Departamento de Justiça nos Estados Unidos. Basicamente, o que Cartes quer? Vocês retiram essas acusações e nós, aqui no Paraguai, continuaremos reconhecendo Taiwan como o centro do poder legítimo da China. É uma tentativa de chantagear. Mas alguém pode dizer, mas peraí, mas o Horácio Cartes não é o presidente. Ele preside um partido. Mas aí entram as peculiaridades de cada país. O poder que ele tem hoje como presidente do Partido Colorado, tendo eleito 15 de 17 governadores, fazendo maioria folgada na Câmara e no Senado, e elegendo mais uma vez o presidente da República, isso dá ao Cartes um poder de influência no parlamento, nos governos provinciais ou estaduais, como queiram, e até na presidência. O Penha já disse que não mudará essa posição, que o Paraguai continuará entre os poucos países que reconhecem Taiwan como o centro legítimo do poder na China. Isso é um caso muito delicado porque não se trata de dizer há dois países. O que se discute desde a Revolução Chinesa de outubro de 49 e a fuga de Chiang Kai-shek para Taiwan é onde está o governo legítimo da China. Ninguém fala em duas Chinas, dois países. Mas onde está o poder legítimo? Em Taipei ou em Pequim? É óbvio que qualquer pessoa, se perguntada, sem interesses especiais, vai dizer Pequim. Quem governa a China, não há dúvida, é o governo que está em Pequim. E Taiwan tem o seu próprio governo. Quem governa Taiwan é o governo que está em Taiwan, mas oficialmente o mundo fala em um só país, uma só China, apenas a discussão sobre onde está o poder legítimo. E em 71 os Estados Unidos passaram a reconhecer Pequim. Por motivos típicos da época, da Guerra Fria, etc., trazer a China para o seu lado, né? Ter um aliado a mais contra a União Soviética. Mas, e hoje a posição dos Estados Unidos é a mesma. O poder legítimo está em Pequim. Os Estados Unidos não mudaram essa posição. Porém, tentam deslocar a ideia para uma Taiwan independente. Porque, claro, não faz mais sentido falar, não, o poder legítimo está em Taipei. É de lá que emana a autoridade para o governo de toda a China. Esse é um troço, um conto de carochinha. Então, a ideia agora é trabalhar cada vez mais, com uma Taiwan independente. E o Paraguai está entre os poucos países que olham para essas duas ideias. Taiwan como
centro legítimo de poder, e Taiwan como uma alternativa a isso, é Taiwan como país independente. E o Arts, olha a ironia do negócio, ele tenta usar isso para negociar com os Estados Unidos, para que retirem as acusações contra ele. E é interessante isso, ele está dizendo para os Estados Unidos, se vocês não fizerem o que eu estou pedindo, o Paraguai pode mudar sua posição e passar a ter uma posição igual a de vocês, né? Que é reconhecer Pequim como centro do poder legítimo da China. O centro legítimo de poder na China. E o que isso interessa ao Brasil? Ora, há uma negociação para um acordo China-Mercosul. Isso não atrapalha as negociações bilaterais Brasil-China, Argentina-China. Mas o acordo do bloco fica comprometido. Porque a China diz, bom, como é que eu vou negociar com um bloco que tem como um dos seus integrantes plenos um país que reconhece Taiwan ou como país independente ou como centro legítimo do poder na China? Eu não posso. A China pressiona silenciosamente o Paraguai. Vocês não querem investimento? Taiwan também. Aliás, o Paraguai esperava $1 bilhão no começo deste ano de investimento de Taiwan e essa grana não chegou. Mas o Santiago Pen está dizendo, não, continuaremos reconhecendo Taiwan. Interessa também para o Brasil a questão do parlamento paraguaio, que está enfurecido, corretamente, como o Brasil deve estar, a Argentina também, com as posições da União Europeia em relação ao gado criado na América do Sul. Eles estão inventando historinhas cretinas, né? Inclusive em relação ao gado de leite, para não comprar leite produzido na América Latina. E particularmente no Cone Sul. Ora, também isso tem de ser resolvido. Mas particularmente, como ficará a negociação entre Mercosul e China, se o Paraguai mantém essa posição em relação a Taiwan. Outro ponto é o controle da fronteira. O Brasil precisa da cooperação paraguaia para combater o tráfico de drogas e de armas. No caso das drogas, principalmente maconha. Cocaína, o problema está mais na fronteira com a Colômbia, com o Peru, mas a fronteira paraguaia tem sido um problema, exige muito da Polícia Federal e das autoridades de controle, porque por ali passa muita maconha, entra muita maconha no território brasileiro. E também armas. E não é revolvinho 32, nem 22, nem 38. É possível adquirir armas bem mais pesadas e numa fronteira que não é fácil de ser vigiada. Uma coisa é o sujeito que vai lá comprar mercadorias e passa pela ponte, né? Esse é facilmente fiscalizável. Agora, você tem uma fronteira terrestre importante. Outro ponto, a situação de brasileiros no Paraguai. Hoje, há um investimento pesado de brasileiros no Paraguai. Claro, há investimentos que o sujeito não tem de ficar lá, ele não mora lá. Ele investe em negócios, entende que as condições tributárias no Paraguai são mais interessantes do que as encontradas no Brasil, que não é difícil, né? O Brasil tem uma política tributária que pune quem trabalha, quem investe, quem produz. Então, tem muito investimento no Paraguai. Mas há também brasileiros que moram lá, principalmente na área rural. Plantam soja. E há muitos ataques a esses brasileiros. Ataques verbais, xenófobos. Como é que pode esses estrangeiros terem fazenda aqui no Paraguai? E há ataques até físicos, né? Mas aí de grupos, até... É bom lembrar que
o Paraguai também tem grupos guerrilheiros, tem o Exército do Povo. E há uma preocupação com a situação dos brasileiros ali. E para o governo paraguaio, esse investimento brasileiro é primordial, porque significa arrecadação, significa produção, significa geração de empregos. O capital brasileiro, para o governo paraguaio, é essencial, ele é muito bem-vindo. Mas há muitas reações, de alguns demagogos, inclusive, né? Aquele papo xenófobo, né? Brasileiros aqui e tal. Enfim, é o de sempre, né? Você vai encontrar isso na Alemanha, na Itália, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. A xenofobia é um mal crescente nestes tempos. E há a questão, óbvio, de Itaipu. Este ano, o acordo completa 50 anos. Foi feito nos tempos de Emílio Garrastazu Médici e Stroessner. E os dois ditadores acordaram que 50 anos depois haveria uma revisão. Poderia até a revisão resultar em manutenção dos termos originais. Mas haveria uma revisão. Isso foi acertado entre Médici e Stroessner. E chegou a hora. Chegou a hora da revisão. E o que quer o Paraguai? Porque Itaipu, o que está no acordo? Meio a meio da energia produzida. Só que o Brasil consome toda a energia que lhe cabe e precisa de outras. Né? Precisa de outras fontes de energia, é óbvio. O Itaipu não resolve o problema brasileiro, embora seja essencial. O Paraguai não. O Paraguai consome o que precisa e ainda sobra muita energia. O acordo já foi assinado entre Médici, ou por Médici e Stroessner, tendo em vista essa possibilidade que se realizou, se confirmou, sobraria energia para o Paraguai. Então eles colocaram um acordo. O Paraguai é obrigado a vender essa energia para o Brasil. E assim é. Há muito tempo, nos tempos, aliás, do Fernando Lugo, havia essa reivindicação de uma mudança no acordo, mas agora chegou a hora de uma revisão, conforme o acordo prevê originalmente. E o Paraguai quer a liberdade de vender a energia que sobra para quem pagar mais. Pode vender para a Bolívia, pode vender para a Argentina, ou pode vender para o Brasil. Mas aí a preço de mercado e não um preço inferior ao de mercado. O Brasil, claro, não gosta da ideia. Porque, primeiro, ele terá concorrência por essa energia. Concorrência da Argentina, concorrência da Bolívia. E, mesmo que continue comprando toda a energia que sobra no Paraguai, teria de pagar o preço de mercado. E agora chegou o momento. 50 anos se passaram. Faz 50 anos que o acordo foi assinado. Portanto, Lula e Santiago Penha, claro, o hábito não vai tratar disso. Faltam poucos meses para ele deixar a presidência. Então, Lula e Santiago Penha terão de tratar desse assunto, terão de tratar desse tema. Como será a renegociação a respeito de Itaipu? Ronald.